Muito bom. Queridos, nosso tema da aula de hoje, da nossa ED Online, é Você é aquilo que ama. Você é aquilo que ama. Essa aula é baseada nesse livro aqui, ó, do autor James Smith. Então, o nosso tema aqui hoje é inspirado no título desse livro. Um livro precioso que eu conheci através de um encontro de pastores, um grupo de pastores que eu participo. A gente se encontra aí 2 vezes ao ano, pelo menos, chamado Projeto Timóteo. E por conta da pandemia, esse ano a gente fez os nossos encontros virtualmente, como todos estão fazendo. Mas ali no grupo surgiu, então, a indicação desse livro. Comecei a ler, li o primeiro capítulo, amei o livro, já chamou a minha atenção, já fisgou o meu coração, como o próprio título diz, né? Eu já comecei a amar esse livro e disse para mim mesmo, puxa, eu preciso compartilhar essas ideias, esses conceitos com nossos irmãos, né? Com a nossa Igreja do Calvário, na nossa ED Online. Compartilhei com o SEC também encampou entendeu que era importante, né, esse assunto, e aqui estamos. Eu creio que algumas pessoas já leram esse livro, né? Se tiverem aqui, inclusive, pessoas ouvindo essa aula aqui ao vivo, né, online, que já leram o livro e quiserem também comentar, abrir o microfone aí e me ajudar, né? Além dos pastores, fiquem à vontade para fazê-lo também, tá bom? Esse livro, então, tem 7 capítulos. Na primeira parte do livro, né, mais ou menos na metade, até o capítulo 3, 4, ele dá um bom diagnóstico de como é que funciona o nosso coração, de como é que funcionam os nossos hábitos. E na segunda parte do nosso coração, do livro, ele traz assim uma proposta de como é que a gente pode cuidar do nosso coração, cuidar bem das nossas emoções, do nosso coração, porque de fato e de verdade nós somos aquilo que amamos. Então, um tema extremamente relevante. Esse autor, o James Smith, eu não o conhecia, foi uma grata surpresa. Ele é professor de filosofia, de teologia e cosmovisão reformadas, aplicadas numa importante universidade nos Estados Unidos. No capítulo 7, ele descreve como é que ele entendeu o chamado de Deus para a vida dele, para se tornar um professor de filosofia. É muito interessante. No capítulo 7, ele descreve a sua vocação, fazendo aí desse estudo, né, de ser professor de filosofia, lecionando filosofia, não apenas algo que ele gosta, mas ele entendeu da parte de Deus a sua própria vocação. Ele viu na filosofia uma maneira de integrar, né, a filosofia com a fé cristã. Então, assim, um homem muito especial, um homem de Deus, com teologia reformada, teologia boa, séria, e ao mesmo tempo integrando aí essa área do conhecimento humano chamada filosofia, que desperta tantas, né, controvérsias. A gente já ouviu alguns filósofos, inclusive falando da morte de Deus, né? E ter expoentes como esses, como James Smith, falando exatamente o contrário, né? Buscando uma maneira sadia, sábia, de integrar, né, a filosofia cristã. Homens como esse a gente precisa ouvir, sim. Ele já tem 3 livros, esse é o 4º, né? Você é aquilo que ama, é o 4º livro publicado. Ele já tem mais 3 outros títulos publicados em português: Desejando o Reino, Imaginando o Reino e Aguardando o Rei. Todos livros filosóficos, né, com uma base teórica muito profunda, mas ao mesmo tempo chamando a nossa atenção para a vida comum, para a vida prática, né, como educação, filosofia da ação cristã e teologia política. Então, assim, são temas extremamente pertinentes, inclusive para o momento que a gente vive hoje, né? Crise no sistema educacional, crise na política, crise no caráter. Então, assim, é um autor que a gente precisa ter uma atenção especial para ele. Pode ler, eu recomendo muito. Na aula de hoje, eu quero pegar, então, esse tema extraído desse livro, né? E não quero apenas expor o livro. Eu quero pegar o assunto que o livro traz e aplicar na nossa vida aqui na ED Online. Então, eu escolhi fazer isso através de 3 perguntas. Então, eu pretendo responder aqui nessa aula de hoje a 3 perguntas. Primeiro, você é realmente aquilo que ama? O que é que o autor quer dizer com essa expressão, né? Você é aquilo que ama. Qual é o conceito que está por trás disso? E quais as implicações disso para a nossa vida? Para a nossa vida cristã, principalmente. Segunda pergunta é como
nosso coração é moldado pela cultura, porque essa é uma tese também do autor. Ele diz que o nosso coração é moldado pela cultura. Como é que isso acontece? Como é que ele explica isso? Então, eu quero também trazer para a nossa reflexão essa questão. E a última, fazendo assim uma aplicação, né, bem prática mesmo do livro, como cuidar do nosso coração à luz da palavra de Deus. Então, como é que a gente aplica tudo isso que a gente aprendeu a respeito do coração? Somos movidos pelo nosso coração, a cultura molda o nosso coração o tempo todo, mas como se manter blindado disso? Ou como realmente conduzir os nossos amores para a direção correta, que é a direção de Deus? Essa é a nossa terceira e última pergunta. Então, vamos lá, vamos tentar responder aqui essa primeira pergunta. Você é aquilo que ama? Certamente você já conhece aquela frase, né? Aliás, era essa frase que eu conhecia. Você é aquilo que pensa, também já tinha ouvido, né? Mas você é aquilo que ama, eu ainda não tinha ouvido. É exatamente isso que o autor diz. Nós somos o que amamos. O que ele quer dizer com isso? É isso aqui, ó. Seu desejo mais profundo é aquele que você manifesta em seus hábitos e na vida cotidiana. Isso ocorre porque nossa ação, ou seja, aquilo que fazemos, brota de nossos amores, os quais são hábitos que adquirimos por meio das práticas em que estamos imersos. Então, quando ele diz assim que nós somos o que amamos, significa que os nossos hábitos, ou seja, aquelas atitudes, aqueles comportamentos que nós praticamos, eles não são fruto da nossa reflexão consciente, do nosso racional. Eles são fruto do nosso coração, dos nossos amores. Então, olha só que interessante. Os nossos hábitos, ou seja, as nossas atitudes, brotam dos nossos amores, e esses amores são moldados pela cultura. Esse basicamente é o espírito do texto, do livro. Então, ele quer dizer que o coração, mais do que o pensamento lógico, racional, é a fonte da vida. E me desculpe aqui a redundância, né? Pensamento lógico é o seguinte: nós não somos seres apenas racionais, apenas lógicos. As nossas atitudes não são fruto apenas das nossas reflexões, mas são, sobretudo, fruto do coração, de algo que está lá dentro do nosso coração, que a gente chama também de alma. Provérbios 4:23 já nos ensina essa verdade, não é? Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, a fonte da vida está no nosso coração. Precisamos aprender a guardar o coração. Ele traz uma estatística muito interessante no livro, dizendo que apenas 5% das nossas atitudes durante o dia são atitudes fruto da nossa reflexão, fruto do nosso pensamento. Nós pensamos para tomar aquela atitude. 95% das atitudes, dos comportamentos, da nossa fala, do nosso comportamento, dos nossos hábitos e também dos nossos vícios, é fruto do nosso coração, é fruto dos nossos amores. Então, esse é o sentido. Então, é importante cuidar das emoções, é importante cuidar do coração. Então, esse livro chamou muito a minha atenção nesse aspecto. A gente imagina que nós somos apenas seres intelectuais, que nós precisamos aprender a treinar as nossas emoções, a treinar o nosso coração, a treinar os nossos amores, aquilo que amamos. Como amar aquilo que é verdadeiro, aquilo que é puro. Mais profundo ainda, como deixar amar as coisas que são pecado, as coisas pecaminosas, as coisas que Deus odeia, que a gente vê na sua palavra. A gente sabe que não deve fazer aquilo, mas acaba fazendo. Lembra do apóstolo Paulo em Romanos capítulo 7?
Eu sei que é mal, eu sei que é errado, eu sei, está sempre diante de mim. E o bem que eu quero fazer, às vezes eu não consigo fazer. Então, essa crise, o James Smith diz que essa crise, ela existe e é uma crise do nosso coração. Não necessariamente é uma crise aqui, ó, da nossa razão. A tese do livro é exatamente essa. Nosso coração é moldado fundamentalmente por tudo o que adoramos. Nós nos tornamos o que adoramos, porque adoramos o que amamos. Uau! João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 38. E isso eu aprendi aqui com James Smith. Eu nunca tinha parado para refletir nisso, irmãos. A primeira palavra do Senhor Jesus no Evangelho de João é uma pergunta a respeito do coração dos discípulos. O que é que os discípulos querem? O que é que os discípulos realmente amam? O que é que os discípulos buscam, mas no sentido assim de amar? Veja só, João, capítulo 1, versículo 38, voltando-se e vendo Jesus que os dois o seguiam, perguntou-lhes: o que vocês querem? Veja, Jesus não pergunta o que vocês creem, o que vocês sabem. Jesus pergunta o que vocês querem. Interessante no Evangelho de João que essa pergunta se repete no capítulo 5, versículo 6. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Então, o tempo todo, e se nós pararmos para refletir sobre isso, sobre as perguntas de Jesus a respeito da nossa vontade, nós vamos identificar vários textos nesse sentido. Em Jesus buscando não apenas aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente crê aqui na mente, né? Qual é o nosso tamanho do nosso conhecimento, o que a gente conhece, mas quais são as motivações do nosso coração. O tempo todo o Senhor Jesus está questionando isso. Evangelho de João ainda, no capítulo 21, o apóstolo Pedro acaba de negar o Senhor Jesus. O Senhor Jesus aparece a Maria, aparece aos discípulos, e uma semana depois ele aparece na praia e faz aquela solene pergunta ao apóstolo Pedro, lembra? Tu me amas? Tu me amas? Como não nos lembrarmos também do cego, né? Do caminho de Jericó, clamando a Jesus: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus então para e pergunta: o que queres que eu te faça? Então, o tempo todo o Senhor Jesus está fazendo essa pergunta profunda. Por quê? Porque nós somos o que queremos. E nós queremos o que amamos. Isso é importante, sondar o nosso coração. Os nossos hábitos refletem o nosso coração e não apenas as nossas convicções. Isso traz implicações profundas no discipulado, né? Eu acabei de apresentar aí que o Senhor Jesus, então, o tempo todo está fazendo esse tipo de pergunta: o que é que você quer? Você quer ser curado? O que queres que eu te faça? E o James Smith, com muita sabedoria, diz que saber que nós somos aquilo que amamos traz implicações profundas para o discipulado. Porque a ordem de Jesus para que o sigamos é um chamado a alinhar nossos amores e anseios aos dele. É querer o que Deus quer, é desejar o que Deus deseja, é ansiar pelo que Deus anseia. Jesus é um mestre que não apenas instrui o nosso intelecto, ele forma os nossos amores. Ou seja, isso nos ajuda, irmãos, a refletir e, quem sabe, até a redefinir o jeito de fazer discipulado. Discipulado é muito mais, nessa visão aqui, discipulado é muito mais do que passar algumas instruções, dar uma apostila na mão de um aluno, né, e ler com ele aquele texto e explicar alguns conceitos teóricos, refletir acerca de alguns textos, de algumas passagens bíblicas. É mais do que isso. É claro que tem essa parte, sim, a parte do intelecto, a parte da mensagem, a parte da instrução, é claro que há. Mas se nós queremos realmente, se realmente nós queremos alinhar o nosso coração
ao coração de Jesus, se nós queremos realmente transformar os nossos hábitos, passar a pensar, a falar, a enxergar, a agir da maneira como Jesus age, pensa, fala e vê, nós precisamos aprender a entrar nessa área preciosa, que é a área do coração. Então, discipulado é mais do que transmissão de informação. Discipulado é alinhar os nossos desejos e anseios aos desejos e anseios do Senhor Jesus. E é isso que o Senhor Jesus comenta aqui, ó, em Mateus 28, 19, naquela declaração da grande comissão. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. Ensinando-os a obedecer, como está aqui na NVI, na revista atualizada, ensinando-os a guardar. Então, veja, discipulado, a própria visão bíblica do discipulado já está implícito isso, né, irmãos? Você percebe aqui, ó, discipulado não é apenas ensinar os mandamentos, mas é ensinar a guardar os mandamentos do Senhor. Ou seja, tem a ver com o coração, tem a ver com aquilo que amamos, tem a ver com o mais profundo do nosso ser. Pastor Rômulo, gostaria de fazer aqui uma intervenção, uma participação, acrescentar algo, comentar comigo aqui. Fica à vontade. Ou outros irmãos. Eu sei que o Cláudio ali também leu esse livro. Se ele quiser também participar, Cláudio, fica à vontade, meu irmão. Pastorzão, Pastor Marcos, o que eu gostaria... Somos realmente aquilo que amamos? Com certeza, com certeza. Eu tenho um devocionário aqui do nosso amigo Jenny Peterson, e ele tem uma oração que ele fez exatamente no texto que veio à minha mente. Eu fui dar uma olhada, aquele texto de Mateus 6, 19 a 21. Opa! Quando Jesus está falando, não acumule neste mundo tesouros que podem ser devorados, né, pelas traças, corroídos pela ferrugem. E aí, no finalzinho, ele fala, né, saibam, eu vou ler na Bíblia a mensagem, finalzinho, saibam que o lugar em que vocês mais desejam estar é perto do seu tesouro. Olha que interessante, né? E eu creio que agora você vai aprofundar mais ainda nessa questão. O lugar em que vocês mais desejam estar é perto do seu tesouro. E é lá que acabarão indo parar. Nesse lugar que o nosso coração está apaixonado, nós vamos parar nele. Nós vamos ficar nele. Nós vamos morar nele. E tem uma outra pergunta, o que tem mais valor para mim, para nós? Aquilo que a gente ama é porque é valoroso para nós. Então, o que tem mais valor? E a oração, né, que eu queria ler essa oração para nós, né, nesse primeiro ponto, a gente já fazer esse movimento de desejar fazer a vontade de Deus, viver a vontade de Deus, por favor, de reconhecimento. A oração diz assim: Pai, coloco toda a minha riqueza, meus investimentos e meus bens em tuas mãos. Tu és meu futuro e minha confiança. Cura-me da possessividade que se agarra com firmeza a mim e não quer ir embora. Amém. Amém, amém. Que oração maravilhosa, pastor. Muito Você estava comentando aí o Evangelho de Mateus, capítulo 6, eu me lembrei também daquela declaração poderosa do Senhor Jesus. Onde estiver o seu tesouro, ali também estará o teu coração. Amém. Então, tem tudo a ver, né? Nós somos controlados e guiados pelo nosso coração. O coração é a fonte da vida. Amém. E foi exatamente esse versículo que eu li, só que eu li na Bíblia Mensagem. Ah, entendi, pastor. 6,19 é esse mesmo versículo. É isso. Você pode repetir como é que está aí? Saibam que o lugar em que vocês mais desejam estar é perto do seu tesouro. E é lá que acabarão indo parar. Muito bom, muito bom. Maravilhoso.
Então, irmãos, eu não sei como é que você recebe essa primeira parte aqui da aula, mas eu quero deixar claro que o autor também vai por esse caminho, né? Nós não somos apenas seres pensantes, nós somos também seres emotivos, e os nossos hábitos, eles demonstram, eles expõem, eles manifestam os nossos amores, aquilo que realmente nós amamos. No capítulo 2, ele chega até a colocar uma dúvida, né? Ele diz assim, em outras palavras, eu não lembro exatamente a expressão, mas em outras palavras, acha que ama. Por quê? Porque realmente essa é uma questão que está lá no fundo, lá dentro do nosso coração. E nesse segundo momento, então, eu quero refletir com você como é que o nosso coração, então, é moldado por essa cultura. Como é que a cultura vai pressionando e vai moldando o nosso coração. É crucial reconhecermos que nossos maiores amores, desejos, anseios e paixões, eles são aprendidos. Nós aprendemos. Portanto, assim como nós não nascemos amando, né, a Deus naturalmente, por conta do pecado, né, que habita na nossa natureza, nós não conseguimos amar o Senhor naturalmente. É preciso haver um movimento do Espírito Santo, né, redefinindo o quê? Redefinindo a nossa mente, mas, sobretudo, redefinindo também o nosso coração. Assim também os vícios, né? Eles são naturalmente aprendidos, e é crucial a gente reconhecer isso, que os nossos maiores amores, desejos e anseios e paixões são aprendidos. Por exemplo, deixa eu dar aqui alguns exemplos, selecionei aqui 3 exemplos rápidos. Nós somos despertados hoje pelo nosso celular, a maioria de nós programa lá o celular para a hora que a gente acorda, e eu não sei vocês, mas eu sou muito tentado, né, a pegar o celular, verificar que horas são, apesar de ter programado já o celular para despertar naquela hora, é um hábito, né? É um hábito. E a gente é tentado, né, irmãos? Aí direto aonde? Aonde? No aplicativo da Bíblia? Para ver o versículo do dia? Não. A gente é tentado aí direto nas redes sociais. Seja o WhatsApp, seja no Facebook, seja no Instagram, para saber as notícias. Quer dizer, essa é uma condição, é um hábito que a gente aprendeu, que a cultura foi moldando e foi instigando a gente, foi formatando a gente. Como vencer isso? Como reprogramar isso? Como destruir esse hábito? Ou como colocar um hábito ainda mais saudável? Eu sou da geração, irmãos, que quando a gente foi ensinado que quando a gente acorda, a primeira coisa que a gente faz, o primeiro movimento que a gente faz é ajoelhar na cama e agradecer a Deus pela noite de sono. Não é assim? Eu creio que existem alguns irmãos aqui também que têm esse hábito, foram criados assim. E com o passar do tempo, as tecnologias, a cultura vai pressionando a gente, vai transferindo hábitos, vai recolocando novos hábitos no nosso coração. Mas veja, isso não é de maneira racional, isso é de maneira emocional. São os nossos amores. O que é que nós amamos? A ponto de, a primeira coisa que a gente faz quando acorda é pegar no celular e clicar ali nas redes sociais. De onde vem isso? Do nosso coração, diz o James, nesse livro. Um outro hábito que a gente tem, o que leva a gente a passar 2, 3, 4 horas assistindo séries de TV ou assistindo um jogo de futebol? O que leva a gente a fazer isso? São os nossos amores. Um outro hábito é o hábito do shopping, de ir ao shopping. E aqui eu faço um destaque que o James Smith faz nesse livro. Ele analisa, num dos capítulos do livro, irmãos, ele faz uma análise do que é o shopping impressionante, impressionante. Eu recomendo fortemente a leitura de todo o livro, mas especialmente desse capítulo, onde ele detalha o poder da influência do shopping no nosso coração. Os shoppings são feitos, são desenhados com muita luz, com muita decoração, para instigar não as nossas ideias,
mas para instigar os nossos desejos, o nosso coração. Nessa pandemia, nós vivemos um fenômeno, o fenômeno do fechamento dos shoppings. Shoppings foram fechados, obviamente, para evitar a disseminação do vírus, ficaram fechados aí durante meses. Quando os shoppings puderam voltar, nós achamos que a volta seria gradual, a volta seria pequena, mas isso não se confirmou. As pessoas abarrotaram de novo os shoppings. Por quê? Por quê? Correndo até risco. O risco de se contaminar, o risco de se ficar enfermo. Por quê? Porque isso está no coração das pessoas. Isso é um amor. O consumismo, que a gente chama de consumismo, que a gente chama intelectualmente, racionalmente de consumismo, na verdade é uma manifestação de um dos nossos amores. A análise que ele faz é profunda. Ele diz assim, o shopping é um local religioso. Não porque seja teológico, não porque Deus queira falar comigo e com você ali, necessariamente, mas porque é litúrgico. Sua importância e ameaça espiritual não reside em suas ideias ou em suas mensagens, mas em seus rituais. O shopping não se importa com o que você pensa, mas tem um grande interesse no que você ama. E aqui, irmãos, nós não estamos fazendo juízo de valor, tá? Não queremos criticar você. Queremos abrir a mente para entender que aquilo que fazemos, os nossos hábitos, eles são moldados pela cultura que nos cerca. Pela cultura que nos cerca. Olha o que disse aqui Lutero. O grande reformador Martinho Lutero disse certa vez, seja o que for a que seu coração se apegue e em que deposite a confiança, isso será realmente seu Deus. Essa frase me fez lembrar a frase tão conhecida e célebre de João Calvino também, né? Que diz que o coração humano é uma fábrica de ídolos. Então, o coração, nós precisamos ter essa consciência de que a cultura, o mundo em que vivemos, ele tenta a todo instante moldar, pressionar, influenciar o nosso coração. Os nossos hábitos são aprendidos, e aprendidos aqui, ó, no mundo, na cultura. Eu tenho uma expressão que eu gosto sempre de usar, de lembrar, que não existe como você andar nesse mundo, nosso mundo, empoeirado, sem sujar ao menos os pés. Então, nós estamos constantemente nesse mundo, nós estamos constantemente sendo bombardeados, não apenas por informações racionais, mas, sobretudo, por esses rituais, por essas mensagens que tentam cativar não apenas a nossa mente, mas, sobretudo, o nosso coração. É preciso estar atento a isso. E é preciso constantemente ir aos pés do Senhor Jesus para lavarmos os nossos pés. Se a gente tiver essa consciência de que nós precisamos caminhar nesse mundo mais atentos, só esse primeiro passo já será um grande passo para a nossa cura, para a nossa edificação e para um coração saudável. Reconhecer que nós somos o tempo todo bombardeados pela cultura. O apóstolo João, na sua primeira carta, no versículo 2, no capítulo 2, versículo 15, diz, não ameis o mundo, ou seja, não ameis a cultura, nem as coisas que há no mundo, que há na cultura. Porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Olha aí, a palavra de Deus já diz isso. Cuidado com o que você ama. Cuidado com o mundo, cuidado com a cultura que está o tempo todo querendo cativar não apenas o nosso intelecto, mas, sobretudo, o nosso coração. Nossos amores e anseios são mal dirigidos, não porque fomos ludibriados por ideias ruins, mas, sobretudo, porque temos permanecido imersos em liturgias deformadoras da cultura, sem nos dar conta. Nós vamos vivendo aquela vida no automático e não nos damos conta de que a cultura está aos poucos mudando os nossos hábitos, renovando
os nossos hábitos, mas renovando nem sempre para melhor, renovando muitas vezes para pior, desconectando o nosso coração de Deus, desconectando o nosso coração das pessoas que nos amam, do nosso cônjuge, dos nossos filhos, e desconectando o nosso coração de nós mesmos, de quem nós realmente somos. Então, isso é muito importante. O alerta que o James Smith faz nesse livro é um alerta poderoso, poderoso, precioso. Alguma consideração? Eu sei que os irmãos já estão fazendo perguntas aqui pelo chat. Você que está assistindo esse vídeo no YouTube, viu? Pode deixar também na descrição do vídeo o seu comentário, a sua pergunta, e a gente tenta ajudar você. Antes da gente entrar na terceira parte, pastor Rômulo, quer compartilhar, meu irmão? Como é que você vê essa questão da cultura influenciando a nossa vida, moldando, né, o nosso coração? Faz sentido isso? Pastor, com certeza, e é realmente uma oportunidade de todos nós estarmos em oração, que Deus nos leve ao quebrantamento. Tudo aquilo que a gente coloca a nossa energia, coloca a nossa esperança, essas coisas acabam determinando os objetivos da nossa vida e como nós nos comportamos. Então, é uma aula realmente para nós pararmos depois, continuarmos orando a Deus, falar com o Senhor, para o Senhor deixar bem claro quem somos, como estamos caminhando, quais são os verdadeiros objetivos da nossa vida, os nossos comportamentos, porque o que nós estamos aprendendo hoje aqui, que esse estilo de vida, ou seja, aquilo que a gente ama, determina, com certeza, os nossos objetivos e o nosso próprio comportamento. Amém. Eu queria, mais uma vez, colaborar com uma oração. Opa! Uma oração que diz assim: Senhor Deus, deixei que muitas coisas me distraíssem e desviassem da atenção que devo dar a Ti. Instrui-me nas simplificações que me colocarão em contato com o que mais importa: Teu amor, salvação e graça. Aleluia, pastor. Aleluia, aleluia. Então, que Linda Deus nos oração. ajude, né? Amém, amém. Obrigado, pastor. Que Ele abra os nossos olhos, né, pastor? Que Ele abra os nossos olhos para percebermos as influências que estão ao nosso redor, percebermos o nosso próprio coração. A terceira e última parte da nossa aula é como é que a gente pode, então, à luz disso tudo que a gente já comentou, né? Se nós somos aquilo que amamos, ou seja, se os nossos amores realmente influenciam nos nossos hábitos que fazemos, que pensamos, e se a cultura tenta o tempo todo pressionar, né, o nosso coração e tenta cativar, né, a nossa atenção, o nosso coração, como cuidar do coração à luz da palavra de Deus. O James Smith oferece aqui pelo menos três movimentos importantíssimos. Ele oferece alguns outros, mas eu resumi aqui para a nossa reflexão. São 3 movimentos importantes para a gente cuidar do nosso coração, para a gente não ser engolido pela cultura e para a gente, assim, renovar o nosso amor, o nosso coração. Eu queria começar dizendo e fazendo uma outra pergunta. Como treinar o nosso coração para imitar a Cristo? Porque eu acredito que uma maneira fundamental de cuidar do nosso coração é imitarmos a Cristo Jesus. Você deseja cuidar do seu coração? Você deseja realmente amar o Senhor? Você realmente deseja não ser controlado pela cultura, mas ser controlado por uma vida, pela palavra de Deus, ser controlado pelo Espírito Santo? Imite a Cristo Jesus. Imite a Cristo Jesus. Não vai adiantar a gente apenas fazer aquele movimento de deixar de fazer algumas coisas erradas. Esse movimento ele vai acontecer naturalmente, mas o nosso foco precisa ser esse, em primeiríssimo lugar, imitar a Cristo Jesus. Porque quanto mais nós imitamos a Cristo Jesus, mais ele vai tomando conta do nosso coração, mais do coração dele vai sendo transferido para mim e para você, e nós vamos crescendo
E nós vamos abandonando os vícios, nós vamos abandonando os outros amores. Então, o nosso foco precisa ser na pessoa maravilhosa de Cristo, imitar a Cristo. Veja, isso é recorrente nas Escrituras. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, diz, com toda ousadia no Espírito, sede meus imitadores, igreja em Corinto, como também eu sou de Cristo. Que coragem, que ousadia espiritual, mas que modelo, que caminho seguro para cuidarmos do nosso coração. Que sejamos, sim, imitadores daqueles homens e mulheres que têm um relacionamento maduro com o Senhor. Que sejamos, sim, imitadores de Cristo Jesus. O autor da carta aos Hebreus, no capítulo 6, versículo 12, diz isso também. Para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que, pela fé e pela longanimidade, herdam as promessas. Então, imitação de Cristo aparece, sim, em várias passagens do Novo Testamento. A Bíblia Sagrada nos convida o tempo todo, o apóstolo Paulo, a carta aos Hebreus, o tempo todo a imitarmos a Cristo Jesus. Como é que a gente faz isso na prática? Então, o James Smith oferece aqui três possibilidades que eu quero comentar rapidamente com você. A primeira delas é através da adoração comunitária. Como é que o nosso coração é transformado, é renovado para imitar o Senhor Jesus? No culto, na adoração comunitária. Isso chamou muito a minha atenção. Porque antes de ir para as disciplinas espirituais, pessoais, individuais, que a gente faz lá no secreto, sozinho, nossa Bíblia e Deus. Entra no teu quarto, fecha a sua porta, se ajoelha diante do Senhor. Antes de fazer esse movimento, o James Smith nos lembra do poder transformador que há no culto, na adoração comunitária. Então, ele sugere como primeiro cuidado, primeira maneira da gente cuidar do nosso coração, é não deixando de congregar. É realmente se entregando ao Senhor durante o culto, nesse encontro que nós temos com Deus, no encontro com as pessoas, nas músicas que ouvimos, as músicas falam ao nosso coração. Deus usa as canções, as músicas, nessa linguagem bonita, importante, né? Que é a linguagem da música. A linguagem da música consegue acessar o nosso coração, comunica o nosso coração, comunica a nossa alma. Então, as músicas, as orações e a palavra de Deus sempre sendo pregada para o nosso coração, levando-nos ao quebrantamento e à adoração comunitária. O culto. O culto é precioso. O primeiro canal formador e transformador. Enquanto eu preparava esse e pensava e refletia nesse argumento, eu me lembrei do Salmo 133, que diz, ó como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. O salmista aqui, Davi, está fazendo referência ao culto, aquela reunião, a grande assembleia de culto ao Senhor, das festas judaicas, festas de adoração ao Senhor. Como é bom, como é agradável viverem unidos os irmãos. É bom e agradável porque essa reunião, essa comunhão, essa adoração comunitária é como um óleo precioso. E o óleo aqui no Antigo Testamento e no Novo Testamento é também um símbolo do Espírito Santo. Espírito Santo que desce sobre nós, que desce sobre a igreja, consolando, abençoando, transformando a nossa mente e o nosso coração, as nossas vontades. Então, essa comunhão, essa adoração comunitária é como um óleo que cura, que abençoa. É como o orvalho do irmão, que apesar de ser pequeno, quase que invisível, lá no alto do irmão, se transforma num rio caudaloso aqui embaixo. Um rio que traz fertilidade para a terra. Um rio que traz fruto. Assim somos nós, na adoração comunitária. Invisivelmente, o Espírito Santo vai abençoando a minha, a sua vida, fazendo o nosso coração um solo fértil. Então, é bênção a gente estar junto. Aliás, Davi termina o salmo assim, né? Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida
para sempre. Deus ordenou uma bênção e vida para sempre na adoração comunitária. Eu costumo dizer que tem bênçãos que Deus dá a mim e a você em casa, sozinhos, lá no quarto, no secreto, dirigindo o carro, no nosso trabalho, ou seja, individualmente. Mas tem outras bênçãos que Deus reserva para esse momento da adoração comunitária. Então, James Smith, com muita sabedoria, com muita assertividade, ele nos ensina aqui que uma maneira da gente cuidar do nosso coração é buscando o Senhor por meio da adoração comunitária. Por isso, olha o que Calvino nos ensinou aqui também, como Calvino sugeriu. Pense no culto da igreja como a academia no qual o Espírito nos submete a exercícios espirituais que restauram e reescrevem a história em nosso coração. Exercícios espirituais que reescrevem a história em nosso coração. O momento do culto é um momento singular e sublime. Eu faço essa reflexão, irmãos, especialmente nesses dias que nós estamos vivendo, de isolamento social por causa da pandemia. E assim, irmãos, minha palavra aqui agora não é uma palavra de juízo, mas é apenas uma palavra de exortação, de alerta. Nós precisamos estar atentos para tudo que está acontecendo. Se de fato e de verdade o que está acontecendo no mundo todo é realmente cuidado ou é realmente uma estratégia maligna para nos afastarmos da adoração comunitária? Pense sobre isso. Pense sobre isso. Nós precisamos da adoração comunitária. Hoje à noite nós vamos ter culto. Eu tenho certeza que vai ser um momento sublime, vai ser um momento maravilhoso de encontro com Deus, de encontro com as pessoas. Mas assim, o meu coração pastoral chora de saber que não é toda a igreja que estará ali reunida hoje naquela noite. E eu entendo, e eu sei, aqui eu sei, dos cuidados que nós precisamos tomar. Mas o meu coração sente também essa falta e essa saudade, não apenas da pessoa, né, das pessoas, mas sobretudo delas estarem aqui, imersas nesse ambiente onde Deus ministra a bênção e a vida para sempre. Então nós não podemos deixar o medo tomar conta do nosso coração e nos afastarmos da adoração comunitária. Cuidado com isso. Olha aqui o que Hebreus 10, 25 nos ensina e nos exorta. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns. Olha aí. Segundo os hábitos de alguns. Segundo o coração de alguns. Alguns instauraram no seu coração o costume, o hábito de faltar às reuniões de adoração. Mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Então, assim, receba essa palavra minha, não como uma crítica, como um juízo condenatório sobre a sua vida, não. Especialmente se você precisa realmente se preservar. Mas pense sobre isso. Então, logo você tenha condições de participar da adoração comunitária, reúna coragem, reúna esse zelo, essa vontade, realmente reescrever a história no nosso coração, de realmente transformar o nosso coração, realmente renovar o nosso amor por Ele, para imitarmos a Cristo Jesus. O segundo cuidado que o James Smith nos exorta no seu livro, e faz isso de maneira profunda também, é que nós precisamos fazer da confissão de pecados um hábito espiritual. Precisamos confessar os nossos pecados, não apenas na adoração comunitária, mas também no nosso dia a dia. Porque quando nós confessamos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça, como diz o apóstolo João na sua primeira carta,
capítulo 1, versículo 9. Olha que interessante, é a segunda vez que cito aqui o apóstolo João, a primeira carta de João. A primeira foi com relação ao amor, né? Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. 1 João, capítulo 5. E agora aqui, 1 João, capítulo 1, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ou seja, João traz essa ideia de que a maneira da gente não amar o mundo é também nós confessarmos os nossos pecados, abrirmos o nosso coração, reconhecendo a nossa pequenez, a nossa fraqueza, reconhecendo, quem sabe, que o Senhor não é o nosso, ou não tem sido o nosso único amor. Será que nós podemos reconhecer isso e devemos reconhecer isso diante do Senhor? Senhor, eu reconheço que o Senhor não é o meu único amor. Me perdoa, Senhor, as coisas que tenho amado, e amado às vezes mais do que o Senhor. Me perdoa. Confesso ao Senhor os meus pecados, não apenas os pecados de atos e palavras que falamos, mas os pecados da alma, do coração, da intenção, da motivação. O apóstolo João nos ensina a confessarmos os nossos pecados, na certeza de que o Senhor nos perdoa, e não apenas nos perdoa, mas também nos purifica. A confissão de pecados funciona. Recebemos o perdão do Senhor, o perdão da cruz, é aplicado na nossa mente e no nosso coração, e mais, o Espírito Santo vai purificando o nosso coração, vai renovando o nosso coração. A prática da confissão é uma disciplina crucial para reformar nossos amores. Gostei dessa expressão. A prática cristã da confissão, contudo, não é um atoleiro do tipo teologia do verme, onde se rasteja uma espécie de masoquismo espiritual. Pois não há um único momento da confissão que não seja imediatamente seguido pelo anúncio das boas novas do perdão e da salvação, e da absolvição. Aleluia! E é isso mesmo, todas as vezes que eu e você nos inclinarmos em oração, confessando ao Senhor os nossos pecados, que nos lembremos, que ouçamos a voz do Espírito dizendo, está perdoado. Eu te perdoo, meu querido filho, e eu purifico o teu coração. Estejamos cientes disso. Portanto, confessar pecados não é um ritual, né, como ele descreve aqui, de masoquismo espiritual. A gente fica se lancetando e se culpando o tempo todo. Não, nós confessamos, reconhecemos o nosso pecado, pedimos perdão ao Senhor, na certeza de que Ele nos perdoa. E mais do que isso, Ele também nos purifica. Ele reforma os nossos amores. Amém, querido? Glória a Deus por isso. Terceiro e último lugar, James Smith comenta aqui que para cuidar do nosso coração, uma maneira interessante, proveitosa, de cuidarmos do nosso coração, é ensinar a palavra de Deus, às novas gerações. O que são aqui as novas gerações? Crianças, adolescentes e jovens. Ensinarmos a palavra de Deus às novas gerações, de modo a falar ao coração desses meninos, ao coração dessas novas gerações e à sua imaginação. É basicamente o que nos ordena aqui, ó, Deuteronômio, capítulo 6, versículo 7. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. E depois ele fala também das maneiras de fazer isso, né? Pregando nos umbrais, enfim, ensinarmos a palavra de Deus. A palavra que o Moisés usa aqui em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 7, o verbo é inculcar, que no original hebraico significa afiar, aguçar, ou seja, ensinar a criança a amar a Deus, a amar a palavra de Deus, a amar o culto, a amar essa vida bonita que a gente tem em Cristo Jesus. Ensinar as novas gerações a amar. Como é que a gente faz isso de maneira prática? O James Smith
foi muito feliz nesse exemplo. Eu cheguei até a compartilhar com os nossos irmãos do Ministério Infantil. Ele diz assim, ó, eu coloquei entre parênteses aqui, que é só um resumo do que ele diz, para o texto não ficar grande. Mas a proposta dele é criarmos áreas de representação visual do calendário litúrgico, onde a criança recebe uma imersão da história da redenção. Uma forma que possibilita o aprendizado das crianças sem que percebam nada. Ou seja, usando o lúdico, usando a imaginação, usando a pedagogia da pergunta e da resposta a partir da criança. Você vai interagindo com ela por meio das imagens, por meio do lúdico, e vai ensinando a criança sem que ela perceba que está sendo ensinada. Ou seja, você está ensinando ao coração da criança, e não apenas à mente. É uma compreensão do Evangelho, um conhecimento que você carrega nos ossos. Então, assim, deixa eu exemplificar, deixa eu ilustrar, ou contar o que o James Smith diz. Ele diz assim, imagine se a gente criasse, no nosso edifício de educação religiosa, a gente separasse algumas salas, de acordo com o calendário litúrgico. Qual que é o calendário litúrgico, irmãos? Por exemplo, o nascimento de Cristo, ou a história da criação, vamos começar lá de Gênesis, a história da criação, da queda, da redenção e da consumação. Imagine que você separasse cada sala de aula e decorasse essa sala de aula, fizesse um cenário bem feito, bem colocado. Na primeira sala você iria falar da criação. Na segunda sala você iria falar da queda e do efeito do pecado no coração, na sociedade, no coração do homem, na sociedade como um todo, e do nosso relacionamento com Deus. Numa outra sala, você iria contar toda a história da redenção, do nascimento, a morte e a ressurreição do Senhor Jesus. Numa outra sala, você iria contar a história, por exemplo, da segunda vinda do Senhor, da proclamação do Evangelho e da segunda vinda do Senhor. Então, a proposta do James Smith é isso. Você cria esse ambiente ilustrativo, sem, assim, um ensino formal, você apenas mergulha a criança naquela sala e deixa a criança ir olhando e tendo contato com aquelas cores, com aqueles objetos, com aquele cenário, e a partir das perguntas da criança, você vai introduzindo o assunto, você vai inculcando e vai ensinando a criança a amar a palavra de Deus e a amar a história da redenção. É essa experiência prática que o James Smith está falando aqui. Por quê? Porque, como ele já provou nos capítulos anteriores, nós não aprendemos apenas aqui. Nós aprendemos sobretudo aqui. Então, se nós queremos que as nossas crianças, de fato e de verdade, amem o Senhor, nós precisamos entrar no coraçãozinho delas. E essa é uma excelente proposta, é uma excelente maneira de acessarmos o coração das nossas crianças, dos nossos jovens, dos nossos adolescentes. Eu quero terminar essa aula de hoje também com uma oração. De tudo que eu falei aqui, de tudo que compartilhamos aqui hoje, Deus colocou esse salmo, o final desse salmo aqui, como uma proposta de oração para nós fazermos hoje ao Senhor. É o Salmo 139, versículos 23 e 24. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Talvez essa seja uma oração importante e fundamental para fazermos hoje. Senhor, sonda e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, Senhor. Mais do que isso, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Vamos fazer junto essa oração? Se você pode, curva sua cabeça, feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus, querido Pai, nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor nos criou
com essa capacidade, ó Deus, maravilhosa de amar. Antes, mas seres que amam. Muito obrigado por isso, Deus. Somos imagem e semelhança do Senhor, porque o Senhor é amor. E o Senhor nos fez também com essa capacidade de amar. E hoje, nessa manhã, nós queremos reconhecer, Senhor, que o nosso coração não tem amado, ó Deus, apenas o Senhor. Nós temos outros amores. Nós pedimos hoje, humildemente, que o Senhor esteja sondando, ó Deus, o nosso coração. E apesar, ó Deus, de reconhecermos que nós temos outros amores, nós queremos pedir que o Senhor nos guie, ó Deus, pelo caminho eterno. Ou seja, nós queremos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo, ó Deus, gere em nós um amor, ó Deus, em prioridade. Um amor, ó Deus, maior, que o nosso maior amor seja, ó Deus, o Senhor mesmo. Faz isso comigo, faz isso com os meus irmãos e amigos que estão nos assistindo aqui agora. Nós pedimos perdão, ó Deus, ao Senhor, porque o nosso coração, ó Deus, é enganoso e ele tem amado coisas que o Senhor abomina, que o Senhor detesta. A Tua palavra chama isso de pecado. E nós pedimos perdão pelo Senhor e pedimos que o Senhor purifique os nossos amores. Que o Senhor reescreva, ó Deus, os nossos amores. Nós queremos amar ao Senhor, ó Deus, de todo o coração, de toda a nossa alma, de toda a nossa força e de todo o nosso entendimento. Faz isso comigo, faz isso conosco. E nos ajude, Senhor, a educarmos, ó Deus, as futuras gerações, as novas gerações. Nos ajuda nesse ministério, de ensinarmos nossos filhos, não apenas como nós o amamos. É assim que nós oramos, agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Muito obrigado, Deus abençoe muito a sua vida e o seu coração.